Muito bem. Estamos de volta. Quer continuar? No versículo 13, ainda do capítulo 15. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos... Tiago era um dos que balançavam mais para a direita. Era mais tradicionalista? Era. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início a escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito: depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao seu nome. Diz Vejam, o Senhor, Tiago com o cordato. É Lucas. diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Agora vem as famosas cláusulas de Tiago. O que deve ser imposto? Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos. Primeiro, os idolotites. Das uniões ilegítimas. Segundo. Das carnes sufocadas. Terceiro. E do sangue. Quarto. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e com Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, estabelecer alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos, Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias. Quais são as coisas necessárias? Abster-se da contaminação dos ídolos, das uniões ilegítimas, Segundo, das carnes sufocadas e sangue contaminados. Só isto. Agora, a carta foi levada a Antioquia e foi lida lá com grande alegria. Não é assim que termina o capítulo? Isso. Só que tem um probleminha. Paulo não menciona essas cláusulas nas suas cartas. A única coisa aí que Paulo estava ou estaria disposto a aceitar, e certamente aceitou, é a questão dos idolotites, das carnes imoladas aos ídolos. A única coisa que ele podia aceitar. E também a porneia, isto é, o abuso nas relações sexuais. Quanto ao resto, ao sangue e carnes sufocadas, Paulo não faz a mínima menção. Nem na última carta que escreveu, que é a carta
aos romanos. Isto é um problema. Paulo conheceu essas cláusulas. Paulo aceitou num primeiro momento? Segundo o texto, sim. Mas o texto foi preparado por mãos lucanas, né? Pois é, não. Mas Lucas aqui não está inventando. Sim. Está dizendo o que foi o que ele recebeu. O que foi então, digamos, aconselhado ou ordenado. Paulo, porém, não faz menção nem desta carta, nem da autoridade de Jerusalém, nem de Tiago, e não obriga ninguém a fazer nada, a não ser abster-se pastoralmente dos idolotites. Se não fizerem pergunta nenhuma, pode comer à vontade, porque o ídolo não é nada, e carne molada ao nada não é nada também, a não ser carne. Agora, e as uniões sexuais ilegítimas, a porneia. Será que certamente Paulo não deva ter citado isso? Certamente não é porque para ele não tivesse tanta relevância, não pode ser? Pode, mas aí estaria agindo um tanto contrariamente ao que diz o texto, que todos estavam de acordo. E o texto agradou a todas as partes. Paulo chegou ao limite de, digamos, uma palavra moderna, secularizar a comida, secularizar a alimentação. O reino de Deus, escreve na carta aos Romanos, não é questão nem de comida e nem de bebida, é paz no Espírito Santo. E graças a isto, nós estamos livres de comer o que quisermos. Pode uma comida ser questão de higiene, de fazer bem ou de fazer mal, mas que afaste de Deus ou aproxime de Deus, de jeito nenhum. Só as virtudes teologais, a fé, as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Só. E com isto, e aumentado depois, porque depois desse acordo houve um choque tremendo entre Pedro e Paulo em Antioquia, isso está na carta aos Gálatas, Paulo começou a agir, a trabalhar por conta própria. Arrumou uma esquadra missionária, com Timóteo em primeiro lugar, e começou a percorrer quer o Oriente, quer, sobretudo, o Ocidente. Sem fazer nenhuma objeção, a não ser o que eu acabei de dizer. Agora, trazendo esse texto um pouco, né, de modo sistemático, a igreja, sobretudo a igreja católica, né, no âmbito do seu alcance pastoral, ela usa esse caminho aqui, né? Quando, por exemplo, há um problema pastoral numa diocese, a Santa Sé envia um mandatário, um emissário, um delegado apostólico. Bom, mas isso é um problema local, não é? Não, um problema geral. Sim, claro, num problema local, né? Por ver em cada diocese uma igreja autêntica de Cristo. Mas se o Senhor nos diz que Paulo, muito provavelmente, não esteve de acordo, isso, historicamente, enfraquece a narrativa, né? Historicamente, a narrativa historicamente é enfraquecida. Se vê que as coisas não eram tão claras, tão bonitas e tão cordatas como a primeira leitura sugere. Houve choques, houve debates e houve linhas que prosseguiram e outras que se enfraqueceram e acabaram por desaparecer. Todas as grandes igrejas cristãs seguem a doutrina paulina. Hoje, todas as igrejas cristãs seguem o cristianismo na linha paulina.
Não existe uma igreja mais que siga um cristianismo na linha de Tiago, por exemplo. Estou me referindo às grandes igrejas. Certo? Muito bem. Bom, está claro e explicado este capítulo aqui? Sem dúvidas. E com isso nós chegamos E praticamente ao com isso, ao fim do não, nosso- ainda alguns capítulos até a fundação da igreja de Corinto, no capítulo 18, são interessantes, mas a partir daqui Pedro desaparece de cena. Não sabemos mais o que foi feito de Pedro. Agora, uma pergunta Uma tradição digna de respeito diz que ele foi a Roma e lá foi martirizado durante a perseguição de Nero. Mas, de seguro, nesse momento aqui da narrativa, o bispo de Jerusalém era Tiago. era Tiago. E Pedro? Bispo, não. Não Use digo bispo. Não, é o colégio de anciãos. Olhando o texto com era a linguagem colégio de sistemática. anciãos, um colégio de anciãos presidido por Tiago. Quem presidia era Tiago e Pedro. O que fazia da vida? Foi para um outro lugar, não se sabe mais. Nada se sabe de Pedro. A não ser o que eu acabei de dizer, que uma tradição digna de respeito afirma que morreu mártir em Roma. Tradição digna de respeito extra-bíblica, não é isso? Claro, porque na Bíblia não diz nada. Muito bem. Padre, nosso programa chegou ao fim. Como sempre, existe a hora de parar, não é? É verdade. Existe a hora de encerrar. Muito bem, muito obrigado. E estamos sempre aqui às ordens para o que todos desejarem. Uma boa semana a todos. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.